Quando a pessoa pergunta onde está na Bíblia, você sem querer já foi para o terreno do adversário e você vai apanhar. Se um cristão te dissesse que não estuda Nós católicos não cremos nisso. ou discute Bíblia, Já foi para o terreno do adversário. o que você pensaria? Mas quem foi que disse que tudo tem que estar na Bíblia? É o que veremos com a história agora de Irani e a resposta assustadora que ela recebeu Então, essa é a pergunta da Irani. do famoso Padre Paulo. Irani é uma moça católica super dedicada, daquelas que participam de tudo na igreja, conhecem todas as pessoas, todas as tradições, realmente se relaciona com todo mundo ali. Um dia, ela foi visitar um casal de amigos protestantes que acabaram de ter um bebê. E durante a conversa, Irani perguntou, toda animada, se eles já estavam pensando na data do batismo. Mas a resposta pegou ela de surpresa. Os amigos explicaram que, para eles, batizar uma criança não faz sentido, porque a Bíblia não manda batizar bebês, mas sim pessoas maduras que realmente entendem a fé que estão proclamando. Essa resposta ficou martelando na cabeça de Irani. Ela sempre ouviu que o batismo infantil é uma tradição essencial na Igreja Católica. Mas será que ela estava deixando de entender algo importante? E para resolver isso, ela decidiu conversar com o Padre Paulo Ricardo, que é sempre uma referência para ela nesses assuntos mais profundos. E olha o que ele respondeu. Bom, Irani, a primeira coisa que eu gostaria de ensinar para vocês. Muito cuidado quando você aceita uma pergunta. Porque quando você aceita uma pergunta, o seu adversário já está arrastando você para o campo dele. Tá entendendo? Ou seja, esta pergunta ela é uma pergunta protestante. Quando a pessoa pergunta onde está na Bíblia que eu devo batizar o meu filho quando ele é pequeno, de repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário. Agora você está lá, no campo de batalha, sozinho, cercado de guerreiros inimigos e você vai apanhar. E aí aqui eu quero deixar muito claro que nós estamos lidando com a fé de uma pessoa que honestamente está buscando a verdade e as bases da sua fé. Quando nós falamos da fé de alguém, é aquilo que fundamenta os valores mais importantes, que rege os detalhes mais relevantes da vida dessa pessoa. E eu tenho certeza, pensando no caso da Irani, que ela está sendo honesta e provavelmente a fé é realmente o que rege os detalhes da vida dela. Por isso é importante para ela ir atrás dessa informação na Bíblia. E eu sei disso porque, assim como ela, eu já me fiz perguntas que poderiam mudar completamente a forma como eu acordo todos os dias. Então talvez a Irani, católica como é, se pergunte: como pode a Igreja Católica Apostólica Romana ser a fonte da preservação da Bíblia, pois foram eles que a preservaram e a canonizaram? Pelo menos foi o que eu sempre fui ensinada na igreja. E ao mesmo tempo dizer que a Bíblia é território inimigo e que os católicos vão apanhar dos hereges e tolos protestantes quando o quesito é Bíblia? Porque a pergunta já está errada. A pergunta diz onde é que está na Bíblia. Porque o pressuposto da pergunta é o seguinte: tudo tem que estar na Bíblia. Mas quem foi que disse que tudo tem que estar na Bíblia? Nós católicos não cremos nisso. Novamente, para deixar muito claro, o intuito aqui é ajudar a Irani e quem for como ela a entender aquilo que fundamenta as nossas vidas. Porque eu também já estive nessa situação. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é: quem diz que tudo relacionado à fé tem que estar na Bíblia, ou seja, tudo que fundamenta algo da nossa fé tem que estar na Bíblia a priori, né? Foi a própria Bíblia, a palavra de Deus. Então por que será que muitos católicos não têm o hábito de ler a Bíblia com frequência? Talvez um dos motivos seria a vasta quantidade de livros relacionados à fé e que são considerados imprescindíveis para os católicos. Além das escrituras, a Igreja Católica valoriza o catecismo, as encíclicas papais e os escritos dos santos, que explicam e fundamentam as doutrinas lá usadas. É tanto material que talvez muitos católicos acabam focando demais nesses outros textos para entender a própria fé e acabam deixando a Bíblia de escanteio. Os números parecem confirmar isso, inclusive, não é coisa da minha cabeça. Tem estudos que mostram que apenas 2,82% daqueles que leem a Bíblia com frequência no Brasil são católicos. Ou seja, nem 3% das pessoas que leem a Bíblia com frequência no Brasil são católicos. Isso é um número que chama a atenção. Isso pode talvez ser melhor explicado pelo tripé da fé católica: tradição, magistério e sagradas escrituras. Esses três elementos são vistos pela Igreja como fundamentais e complementares na construção da doutrina católica. Primeiro, nós temos a tradição oral. Ela inclui os ensinamentos que Jesus transmitiu aos apóstolos e que foram passados de geração em geração. A Igreja Católica alega que, antes de existir o Novo Testamento, os primeiros cristãos transmitiram suas crenças oralmente e a Igreja preservou essas tradições como parte essencial da fé. Depois nós temos o magistério. Ele é a autoridade dada à Igreja, especialmente ao Papa e aos bispos.
para interpretar as escrituras e a própria tradição. É o magistério que define doutrinas e orienta os fiéis na compreensão da palavra de Deus. E por fim, nós temos as Sagradas Escrituras, que incluem a Bíblia como uma das fontes de revelação, mas também todos aqueles outros textos que a gente já comentou. A Bíblia Católica tem alguns textos a mais no Antigo Testamento em comparação com a Bíblia Protestante. E você pode conferir o porquê disso e como que isso se dá nesse card aqui em cima, num vídeo que a gente já tem no canal. Ficou muito bom sobre esse tema, você precisa ver ele lá. Bota aí na aba do lado e vê daqui a pouco. Na visão católica, a Bíblia, a tradição e o magistério formam juntos um caminho para se aproximar da vontade de Deus. Podemos mostrar em outros vídeos, inclusive, como os pais da igreja muitas vezes se contradizem e muito nas tradições e como os bispos e papas também não tendem a entrar em consenso com facilidade. Não nos entenda mal, nós valorizamos muito o período patrístico, mas nós precisamos entender o fundamento de tudo, que é a Bíblia. Portanto, nesse vídeo, a gente vai focar nela. A resposta do padre pode ter levantado a pergunta na mente de Irani e a gente precisa responder isso. Será que a Bíblia alega a necessidade de outras fontes para a fé cristã? Bom, é nesse cenário, só que lá atrás, que entra Lutero, que nunca teve a intenção de romper com a Igreja Católica. Mas assim como Irani, ele parou para pensar e olhar para a fonte da nossa fé. O que ela dizia? E ao estudar, ele se vê obrigado a proclamar sola Scriptura, um dos pilares de suas 95 teses de toda a reforma protestante. Ele explica que apenas a Bíblia é necessária e suficiente para a fé e mostra que a própria Bíblia atesta isso. Não acredite em Lutero, veja você mesmo. Jesus, ao ser tentado no deserto, ele responde ao diabo usando apenas as Escrituras, como nós vemos lá em Mateus 4, por exemplo. Ele também não recorre à tradição oral ou a qualquer outra fonte. Se assim como eu, você é cristão, então você é imitador de Cristo. E assim como ele, Jesus, você entenderá que a palavra de Deus escrita é a fonte definitiva para a vida cristã. Nesse canal, nós defendemos com razão e precisão a nossa fé baseada naquilo que Jesus também valoriza. E por isso, esse é o momento ideal para você se inscrever nesse canal. Quando ele, Jesus, repreende os fariseus, o que ele diz? Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Nesse contexto, os fariseus e saduceus, líderes religiosos de Israel, estavam mais preocupados em seguir suas tradições e regras humanas do que em entender a mensagem real das Escrituras, e isso me parece ser um padrão que está se repetindo. Na igreja primitiva, que é a igreja formada pelos discípulos diretos de Jesus, nós temos a autoridade colocada claramente somente sobre as Escrituras. Quer ver isso? Em Atos 17, 11, nós vemos que os bereanos são chamados de mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles receberam a palavra com avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Esse versículo mostra que os bereanos, ao ouvir o ensinamento de Paulo, eles não aceitam tudo de imediato. Eles foram conferir nas Escrituras para verificar se o que ele dizia era verdade. E nós aqui fazemos como os bereanos, nós precisamos fazer isso. Então, como a gente faz como os bereanos e você vai estar com a gente a partir de agora, já dá um like nesse vídeo. Se você olhar comigo lá em Atos 18, 28, nós lemos que o Apolo refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Essa passagem destaca como o próprio Apolo, um dos maiores pregadores da igreja primitiva, usava as Escrituras e tão somente as Escrituras para argumentar sobre Jesus. Isso nos mostra a importância de conhecer e debater a fé diretamente com base nos textos sagrados. É por isso que nós valorizamos tanto o texto sagrado. É por isso que nós valorizamos tanto que qualquer contenda, qualquer divisão, qualquer diferença que tenhamos, nós precisamos olhar para a Bíblia com sinceridade, com honestidade intelectual e realmente tentarmos enxergar na Bíblia qual é a intenção original do autor ali, inspirado por Deus ao nos dizer alguma coisa. Além disso, se você olha lá, por exemplo, em 1 Coríntios 4, 6, Paulo adverte para que não ultrapassem o que está escrito, reforçando que tudo que se precisa saber sobre a fé deve estar fundamentado na palavra escrita. Isso não significa de forma nenhuma que nós protestantes não consideramos o que não está escrito na Bíblia, como por exemplo alguns adeptos da nula escritura, que é uma vertente totalmente fora da casinha, mas sim que quando se trata de doutrinas essenciais da fé, tudo deve ter base bíblica. Nós podemos ler os outros textos, por exemplo, nós podemos ler os textos que nós consideramos apócrifos, mas que fazem parte da Bíblia católica, e eles são textos que a gente usa para entender muito da história do povo judeu, do povo de Israel. Mas
eles são livros com falhas, são livros com erros. Eles são livros que não são inspirados por Deus, são históricos apenas. Mas naquele vídeo que a gente deixou no card lá atrás, vai te explicar todos os mínimos detalhes disso. Por fim, vamos olhar agora em 2 Timóteo 3, 16, 17. Nele, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a Bíblia ela é suficiente para guiar o cristão em todos os detalhes. Inclusive, ela que é suficiente para tornar alguém perfeitamente habilitado para falar da fé. Então, se você precisa saber de algo sobre a fé, tudo tem que estar na Bíblia. Se as escrituras tornam um cristão perfeito e habilitado para toda boa obra, então não há necessidade de uma autoridade adicional a essa, como o magistério ou a tradição. Elas podem nos ajudar e nos guiar no entendimento das coisas, mas nós precisamos entender que a Bíblia está acima de tudo isso e o magistério e a tradição são apenas apoios que podem estar errados. Depois de tudo isso, acho que a melhor resposta para Irani é que a Bíblia é realmente a base principal da fé. E tudo o que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus, não importa qual a sua situação, se você é novo na fé ou se você já tem anos de caminhada, a Bíblia é suficiente e sempre há algo novo para você aprender e aplicar na sua vida que está contido nas Escrituras. Então que tal com você começar hoje? Quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia e aí estude com todo o coração e honestidade intelectual que você puder. Se você, assim como eu, entendeu qual a verdadeira fonte de tudo, você precisa assistir esse vídeo aqui.